Boa tarde, pessoal. Aguarde só uns minutinhos, estou tentando entrar em contato com o Cindy. Já já nós entramos, hein? Só um segundo, por favor. Olá. Boa tarde a todos. Só um minutinho, gente. Estou tentando encontrar contato com o Cindy. Não sei que... Talvez a conexão está chovendo um pouquinho. Talvez seja isso. Olá, Cindy. Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu fui só tomar uma água. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Consegue? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora tá ótimo. Perfeito. Você consegue me ouvir bem, Cindy? As demais pessoas estão Consigo. me ouvindo? Ok. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 44ª Semana Brasileira de Enfermagem, que a primeira semana de enfermagem de formato online, né? A Universidade Federal de Sergipe, ela tem... A professora Leon não está aqui para me ajudar agora no momento, mas, assim, eu tenho certeza que essa é a primeira semana nesse formato. Mas, independente de estarmos longe, nós tínhamos que fazer isso. E é isso que nós estamos aqui. Tá joia? Então, assim, a temática de hoje vai ser paciente, tratamento... desculpe aí, gente, só um pouquinho. Se você puder me ajudar aqui um pouquinho. Papel do enfermeiro no tratamento de feridas. Eu pedi agora há pouco, de última hora, assim, vamos falar um pouquinho também do enfermeiro, né, na Covid, né, porque, assim, a temática do momento é tanto que nós estamos, assim, distantes justamente por conta disso. Então, assim, Cindy Lamonier, ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. Ela é idealizadora do canal do ensino de enfermagem, Programa Enfermeira Cindy Lamonier, e também desenvolvedora, eita, pera, do Laboratório de Enfermagem Criativa. Quase não sai a palavra, mas saiu, tudo bem. Então, assim, Cindy, seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer em nome do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe sua disponibilidade, né? Contribuindo imensamente com essa live, não só com essa live, como em toda a programação da Semana Brasileira de Enfermagem. Tá joia? Seja muito bem-vinda. Perfeito. Muito obrigada, professora. Agradeço também ao departamento, né? E para mim é uma emoção incrível estar aqui, né? Principalmente nesse formato, com a professora Maria do Carmo, que já foi minha professora, representando o departamento, já fui aluna da UFES, então é uma emoção indescritível, né? De estar agora como docente substituta da UFES. E eu estou aqui para contribuir, né, o máximo aqui com todos vocês e trazer um pouco do que é o tratamento de feridas, o papel do enfermeiro, que é um tema que particularmente eu sou apaixonada. Né? Eu separei aqui alguns tópicos para a gente discutir, né, professora? E aí você pode ir me conduzindo, então. Tranquilo. Fique à vontade, filho. Pode ficar à vontade, viu? Perfeito. Ó, eu separei aqui, com o primeiro ponto, falar sobre a história do tratamento de feridas na enfermagem. E para falar desse assunto, eu não poderia deixar de mencionar, fazer, na verdade, uma viagem filosófica sobre isso, né? Que, na verdade, toda essa arte que a gente está inserido tem um pouco de filosofia, tem um pouco de conhecimento mítico, conhecimento religioso, e agora esse boom do conhecimento científico em relação ao corpo humano, né? Então, eu fiz um breve apanhado aqui de toda essa viagem para a gente fazer aqui agora. E, claro, cada momento histórico com o seu contexto sociocultural. O que não é diferente também nos dias de hoje, né, professora? Então, Sem dúvida. E nós que dizemos, né? Assim, nós estamos reaprendendo. O termo enfermagem é a arte. Eu nunca vi um termo mais adequado para esse momento que nós estamos vivenciando. Estamos aprendendo, reaprendendo a reinventar.
Exatamente. Talvez vocês já tenham visto a história, por exemplo, de Adão, né? É algo religioso, mas veja só, se para retirar a costela e a gente pensa no tratamento de feridas, já gerou uma ferida. Olha Sim, esse conhecimento histórico que vem. Aí quando eu penso na parte da pré-história, eu imagino o homem como um ser bruto e que a força tem essa concepção de seleção, né? Então as pessoas que tinham feridas nesse momento pré-histórico eram deixadas, né, no caminhar, né, como eram nômades, eram deixadas no caminho quem tinham feridas. A questão da origem da dor, professora, né? Tem muito a ver com a parte da mitologia grega, né? Quando o Hércules feriu lá o Quiron. Parece loucura a gente estar falando de história aqui, mas eu vou chegar no ponto que eu quero com vocês, porque que eu fui muito fundo nesse processo, para que vocês possam entender. E aí, ainda na parte da mitologia grega, nós temos a concepção da beleza, né, que também tem a ver com o que a gente vive hoje, né, em relação à ferida, né, a pessoas, os pacientes que têm feridas, geralmente tem esse diagnóstico de enfermagem, digamos assim, autoimagem. Olha só que link que a gente pode fazer. Já em relação ainda na antiguidade, nós tínhamos alguns povos, né, que se destacaram na arte de cuidar feridas. Por exemplo, os assírios. Eles utilizavam própolis. O que a gente utiliza hoje? Própolis é sim uma possibilidade de utilização no tratamento de feridas. Os egípcios, eles utilizavam conhecimento de técnicas cirúrgicas, utilização da fauna e flora. O que a gente tem hoje? Fitoterapia. Além da fitoterapia, a homeopatia, que tem uma relação também da fauna, né? Os hindus, eles se destacaram, então, no humanismo e higiene. Ora, para tratar feridas, nós precisamos, sim, ser o mais... né? É básico a parte de higiene, é básico a humanização, né, professora? sem dúvida. E se a gente for ainda um pouco mais a fundo, esses povos hindus faziam os procedimentos de trepanação e suturas. Como que eles faziam, então, para guardar essas feridas, digamos assim? Eles faziam compressas e bandagens. O que temos hoje? Compressas e bandagens. Já os árabes utilizavam o azeite, né? O azeite, sim, em alguns locais, ele é utilizado. Não é o azeite que a gente faz, tá? Na cozinha, mas tem alguns princípios do azeite, que são princípios analgésicos, que podem, sim, ser utilizados para o tratamento de feridas. E aí a gente chega, então, no boom, que foi Hipócrates, que ele veio definir todo esse processo de cicatrização, trabalhando com feridas ulcerativas, então ele já trouxe um novo conceito. No meu entendimento, ele já vem linkando toda essa parte científica que nós temos na enfermagem, né, professora? E para marcar tudo, veio então, olha só quem, eu acredito que vocês já sabem, né, do que eu estou falando. Exatamente, Florence Nightingale, lá no século XIX e XX, com a enfermagem moderna, que é a enfermagem que nós tanto batalhamos hoje, e ela revolucionou a saúde, revolucionou tanto a saúde que nós estamos utilizando os conceitos dela atualmente, não só no tratamento de feridas, mas também aí em relação ao Covid-19, que é o que a gente está vivendo atualmente, né, professora? Ela dizia, lave as mãos. Lave as mãos antes, e é o que preconiza hoje, lave as mãos. Né? Exatamente. Então, na Guerra da Crimeia, a Florence ela foi precursora no tratamento de feridas, né? E talvez vocês tenham curiosidade de saber como que a Florence, naquela época, fazia para tratar feridas. Já que ela é uma inspiração para nós, né? Eu acho que quem está na enfermagem, os acadêmicos, os professores, enfim, quem já passou por todo esse processo, tem a Florence Nightingale, sim, como um marco, como uma referência. Como, então, que ela fazia para tratar feridas naquela época? Claro, inicialmente, princípios de higiene e de limpeza rigorosa. Se vocês quiserem interagir aqui, tá bom? Podem colocar. É o que eu vou perguntar para vocês agora. Como que a gente inicia todo o processo de tratamento de feridas? Não estou falando da parte da anamnese em si e tal, mas indo diretamente para a realização do curativo, para a técnica, certo? Eu preciso fazer a higiene e a limpeza rigorosa da lesão. Não só da lesão, do ambiente também que a pessoa está inserida. Então, olha esse conhecimento fazendo o link com a atualidade, né? Saúde mental, gente. Saúde mental nunca esteve tão em alta nas nossas vidas como agora. E, por incrível que pareça, a Florence já se preocupava em relação a isso para os seus pacientes que tinham feridas. Como que ela fazia?
ela tinha um momento em que esses soldados faziam cartas para se comunicar com os familiares. E era assim que ela fazia, como se diz, a higiene mental. Naquela época chamava-se de higiene mental. Então, não é diferente hoje. A gente precisa, sim, estar atento para essa questão nos pacientes com lesões. Faz um paralelo aí na sua fala. Então, Florence fazia os soldados escreverem carta na família. E hoje nós pegamos o aplicativo WhatsApp, né? E fazendo com que o paciente internado na UTI, na enfermaria, que ele não pode ter acesso à família, que ele se comunique, né? É um ganho aí nosso. Exatamente. Além disso, ela prezava por higiene corporal, por cobertura de feridas, por técnicas de posicionamento. Olha, técnicas de posicionamento. Tem tudo a ver também com a fase na qual nós estamos vivendo. Olha o Covid-19 aí, nos ensinando sobre técnicas de posicionamento em relação à prevenção de lesões, né? Principalmente na pronação dos pacientes nas UTIs, que a gente vai falar um pouquinho mais posterior sobre isso. Nutrição, ela também nos evidenciou esse princípio incrível que é a nutrição, que tem uma correlação, assim, indescritível para a cicatrização de feridas. Eu diria que o enfermeiro que trata a lesão e que não se preocupa com nutrição é porque, de alguma forma, ele não chegou no ponto ótimo, digamos assim, para entender que isso é tão importante quanto realizar a troca do curativo, tá? Então, eu chego no ponto agora, revolução industrial, evolução tecnológica. Nós temos aí milhares, tá? Milhares de produtos para tratamento de feridas, enfim, são N, não vou nem citar aqui, tá? Em relação a isso, porque são muitos. Cada dia uma nova cobertura, né, Cindy? Cada momento uma isso. cobertura. Aquela anterior, ela perdeu a validade, né? Isso, professora. Isso aí. Nós temos atualizações diárias, né? Atualizações a todo momento. Você hoje utiliza cobertura para X tratamento, para tal condição clínica. Amanhã aquela cobertura já não está mais tão adequada. Então, assim, eu digo que a evolução tecnológica, a minha concepção, o meu entendimento e o que eu procuro na minha vida profissional a evolução tecnológica não pode ultrapassar a evolução profissional, tá? Então, assim, o profissional ele tem que estar à frente dessa evolução. Porque imagina, se eu deixo a evolução tecnológica dar passos maiores do que eu, intuitivamente eu penso que eu vou precisar sempre estar correndo atrás dessa evolução e isso pode atrapalhar o meu autodesenvolvimento enquanto profissional. Então, claro que nós não sabemos tudo e no conhecimento de feridas não é diferente e por isso nós falamos tanto em equipe multidisciplinar, né, para tudo na saúde e esse é um conceito que particularmente eu defendo, eu trabalho, eu batalho por isso, por esse conceito de multidisciplinaridade. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode se deixar levar, né, pelo tempo. A gente precisa estar a todo momento se atualizando, falando com os colegas, trocando informações. E essa foi um pouquinho da história então, do tratamento de feridas para a enfermagem. E eu vou partir agora, então, professora, para o cerne da questão, que é o tratamento de feridas, o papel do enfermeiro. Mas eu queria muito que vocês soubessem um pouquinho dessa história para poder contextualizar depois, né, professora? Estamos na Semana Brasileira de Enfermagem e você resgatar Florence Nightingale em tratamento de feridas foi algo assim fantástico. Mas nós não podemos esquecer, então eu estou falando aqui tanto de lesão, meu Deus, mas eu sei que tem aqui acadêmicos de enfermagem, talvez do primeiro período, né, segundo período, que não chegaram na parte clínica, digamos assim, né, mas já viram muitas coisas importantes que não podem ser esquecidas, tá, gente? E você talvez esteja se perguntando, né, o que é ferida, então? Qual é o conceito fundamental disso? O que é uma lesão? O que é uma ferida, né? Eu vou resumir para vocês da seguinte forma, ferida é qualquer lesão da integridade da pele e dos tecidos subjacentes. E o que é tecido subjacente? Eu posso levar em consideração tecido subcutâneo, tecido muscular e outra conformação que vocês podem ver na literatura é uma solução de continuidade. Particularmente eu, enquanto acadêmica, eu me confundia bastante nesses conceitos. Solução de continuidade. Eu pensava assim, meu Deus, se é contínuo, como é que tem uma lesão ali?
Então, O meio, né? né? Isso. Para vocês lembrarem, lembre do conceito de solução. Solução vai dissolver. Então, quando eu falo Uhum. solução de continuidade, significa que dissolveu a continuidade. Então, tem uma lesão ali, tá certo? Além disso, nós temos que ferida é a consequência de agentes, né, no tecido vivo. E eu preciso, então, que vocês lembrem disso para, no momento do atendimento, no momento da prestação do serviço para o seu paciente, saiba diagnosticar o que é perda da integridade da pele e perda, uma integridade tissular prejudicada, na verdade, né? Tissular ou a integridade da pele prejudicada. São diferentes esses conceitos, nós temos esses dois diagnósticos para tratar, certo? Partindo então, vocês já sabem o que é ferida, já viram já viram a parte histórica, conhecendo a legislação. É a pedra no sapato. Você concorda, professora, que é a pedra no sapato da profissão? Da enfermagem. E assim, Ana Vieira disse que assim, tem uma frase mais irritante para a enfermagem, que dizer, a culpa foi da enfermagem. A culpa não é da enfermagem, a culpa é do sistema. O sistema que não Isso. deu número adequado de profissionais da enfermagem, que não deu cobertura adequada, que faltou lençol, que faltou fralda, que faltou o básico do básico. Então, assim, quem trata feridas, como você falou, não é enfermagem, é a equipe. Não é a equipe, é um Isso. nutricionista com a dieta adequada, né? É o farmacêutico com orientação. Então, assim, é uma equipe que trata da enfermagem. Então, assim, da ferida. Você jogar esse peso em cima da enfermagem, eu acho que tem que cair por terra urgentemente. Exatamente. Então, para que a gente possa estar bem resguardado eticamente, nós precisamos lembrar da legislação. Então, da lei do exercício profissional 7498 de 86, tá? E lá na legislação profissional, nós temos então que o enfermeiro é o responsável por procedimentos de alta complexidade. Quando eu leio essa frase, eu imagino que o conselho, né, o nosso conselho foi muito feliz ao colocar procedimentos de alta complexidade. E fazendo o link com feridas, eu trato lesão, prevenção, tudo como alta complexidade. Porque se a gente for ver toda a cadeia, né, de tratamento e prevenção, é muito complexo, gente. Eu não estou falando de complexo, de difícil e inalcançável, não, tá? Mas toda a situação ela é muito complexa. E a gente não pode reduzir esse tratamento, essa prevenção, a simplesmente uma troca de cobertura, uma troca de uma mudança de decúbito. Não pode se resumir a isso, tá certo? Esse é o meu entendimento. Concorda, professora? Perfeitamente, perfeitamente. Uma outra resolução que foi atualizada, que vocês podem até baixar aí, é a resolução 567 de 2018, que nos fala sobre a regulamentação da atuação da equipe de enfermagem no tratamento de feridas. E aí vocês podem me perguntar, mas você não veio aqui falar sobre a atuação do enfermeiro? Isso é. E Isso aí, é. gente? Ó, enfermeiro não caminha sozinho, tá? Enfermeiro sempre vai estar coladinho com o técnico e com o auxiliar. Então, essa resolução já vem nos mostrar de cara que nós temos que trabalhar em equipe. Olha lá, a resolução de atuação da equipe de enfermagem. E nessa resolução, nós temos cada tópico, né, de cada participante da equipe. E eu separei aqui alguns tópicos para ler para vocês. O quão está completa essa resolução. Então, de forma geral, o que a resolução traz para a gente? Que é papel da equipe de enfermagem, olha só, avaliar, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas e dos pacientes que estão aos seus cuidados, além de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e no cuidado da pessoa com ferida. Isso aqui resume tudo que a resolução traz, tá bom? É o objetivo geral dessa resolução. Tivemos uma atualização também incrível que vocês já devem ter percebido que está em alta, que é abrir clínicas, consultórios de enfermagem para prevenção e cuidado de pacientes com feridas, né? De forma autônoma, empreendedora, claro, respeitando as competências técnicas e legais. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção nessa resolução é o link com a segurança do paciente. E é o nosso segundo item da resolução. Então, não existe tratar feridas, prevenir, né, feridas, sem
caminhar com a parte de segurança do paciente. Não só aquele item 6, tá? De prevenção de lesão por pressão e queda. Não é só esse item. Vai desde a identificação, porque o paciente, ele é um ser na Terra, tá? Ele não é uma ferida. Então, assim, você precisa identificar. Isso. Você precisa identificar o seu paciente e chamar pelo nome. Gente, anote por aí, por favor. Chame os seus pacientes pelo nome, tá? Então, não é paciente do leito X ou paciente tal que tem ferida tal. Pelo nome, né? A condição a condição naturalmente, ela já causa dor para o paciente, né? Isso, com certeza. Uma grande dúvida também que eu sempre recebo das pessoas que me acompanham, professora, é: enfermeiro pode prescrever medicamento? Enfermeiro pode... o que ele faz? Pode prescrever cobertura? O que é que eu faço? Pode, gente. Veja só, olha como a resolução traz. O enfermeiro pode prescrever medicamentos e coberturas para a prevenção e do cuidado da pessoa com ferida estabelecidas pelo programa de saúde ou protocolos institucionais. Ou seja, o enfermeiro pode prescrever medicamentos e coberturas para a ferida, tá? Leia direitinho a resolução. Para não dizer que depois a resolução diz que o enfermeiro poderia prescrever medicamento, né? Isso. Então, para a ferida, tem todo um contexto para a gente analisar. Específico para isso, o enfermeiro está liberado, está eticamente sendo respaldado por isso. Uma coisa também que chama bastante atenção, que é muita dúvida: enfermeiro pode fazer desbridamento? Claro que pode, gente. Enfermeiro pode fazer desbridamento autolítico, no tratamento de feridas, como, por exemplo, utilizar coberturas como o hidrogel. Instrumental, isso mesmo, pegar lá o bisturi e fazer todas as técnicas, seja a técnica square, seja slice, seja a própria square, slice, e tem outra técnica também que depois eu posso falar para vocês, que eu acabei passando de relance aqui agora, mas é o que a gente chama de jogo da velha, né? É o nome popular dessa técnica. Joguinho quadradinho, né? Isso. Podemos fazer desbridamento mecânico, enzimático, mas para isso é preciso primeiro reconhecer que é fundamental para mim anatomia, fisiologia e conhecimento prático, conhecimento técnico, digamos assim. O conhecimento sabe de tudo, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Então, precisa ter esse conhecimento. Muito obrigada. Isso, Cura Life aqui me salvando. Cover, obrigada, gente. Então, quando a gente imagina em desbridamento, eu preciso estudar para isso, fazer curso, treinar e anatomia, tá? Não é um simples procedimento, não, viu, gente? É um procedimento que envolve toda uma acurácia e, inclusive, para saber o limite. Qual que é o limite? Qual que é o limite que o enfermeiro pode ir? Então, essa é uma coisa a se pensar, tá? Terapia compressiva e elástica. O enfermeiro pode prescrever? O enfermeiro pode sim estar aí prescrevendo terapia, né, elástica e inelástica, claro. Nunca é demais conversar com o seu colega médico, que pode também, junto com você, fazer todo esse diagnóstico dessa úlcera venosa mista ou um linfedema, por exemplo, tá? Mas o enfermeiro pode sim já estar atuando aí com a baixa compressão e média compressão para iniciar todo esse processo. Claro, tem que diagnosticar primeiro. Não é um foco da enfermagem fazer diagnóstico de patologia, tá? O enfermeiro não vai lá fazer o ultrassom, o Doppler, tá? Para fazer esse fechamento total. Ele vai fazer justamente para quê? Para descartar e fazer da sua técnica o mais segura possível. Porque, veja só, imagina que eu suspeitei que o paciente tem essa lesão venosa. E se eu não tenho um conhecimento que eu posso fazer, por exemplo, um índice tornozelo-braço, que é um tipo de procedimento que nós fazemos para descartar uma possível lesão arterial, eu posso, então, comprometer o membro do meu paciente se aquilo não for, né, real, digamos assim.
Então, é nesse sentido que a enfermagem trabalha, para resguardar, e nós temos conhecimento suficiente para fazer isso, tá certo? E Sim, claro, Diana, assim, que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha pensado, parado para pensar. Alguém falou aqui, ó, eu não consegui identificar. Sim, tem procedimento mais complexo que o acesso intravenoso? Na verdade, é algo da exatamente. corrente sanguínea do paciente. Nós fazemos assim tão comumente, então, muito obrigada pela. Exatamente. Nunca tinha parado para pensar nisso, da alta complexidade, que é uma coisa que fazemos tão rotineiramente, né? Isso, exatamente. A professora Ana Dorcas, maravilhosa aqui na sua explanação, né? Junto conosco. Isso. Então, continuando aqui, um outro ponto da legislação que eu particularmente gosto muito é esse aqui, ó. Participar de programas de educação permanente para novas técnicas e tecnologias. Então, eu vejo muita dificuldade, talvez, dos meus colegas, e eu tenho um pouco tempo de formação, mas eu imagino sempre lutando pelo que eu acredito, sabe? Então, assim, a gente precisa mudar se a gente sabe que está errado. Então, não tenham medo de buscar o conhecimento científico e melhorar os ambientes nos quais vocês estão inseridos. Então, novas técnicas, tecnologia e programa de educação, seja para a sua equipe ou para o paciente, é fundamental. Então, o enfermeiro também tem essa disposição para fazer isso, né? Um outro conceito que eu amo, solicitar exames. Enfermeiro pode solicitar exames? Meu Deus, enfermeiro pode. Claro, se estiver em um protocolo institucional feito, embasado, pode sim. Exames laboratoriais são extremamente importantes. Para quê? Não para o diagnóstico, mas para que a gente possa ter um acompanhamento melhor da cicatrização. Tá bom, gente? Então, gravem isso. Enfermeiro pode sim solicitar exame laboratorial se estiver tudo com o protocolo. Além disso, uma outra dúvida que sempre me surge também é se o enfermeiro pode realizar a coleta de material microbiológico das feridas para o diagnóstico, né, de infecção. Enfermeiro pode sim fazer a coleta do material microbiológico. E aí a gente tem uma diferença, né? Temos várias técnicas, né? A técnica que normalmente o enfermeiro não faz é a técnica da biópsia, tá bom? Mas a técnica do SOAB, sendo bem feita, né? Apesar de, na literatura, trazer que a biópsia é a de maior evidência, né, científica em relação ao fechamento, em relação à parte de infecções, nós temos também a técnica de SOAB. E, claro, ó, vou contar para vocês, viu? O olhar clínico do enfermeiro. Então, eu preciso ter um repertório, né? Talvez a palavra repertório tenha sido muito usada para os músicos aí, para a galera da arte. E por que não? Porque a gente também faz arte, né, professora? Então, assim, e isso tem que ter arte das boas, né? Tem que ter repertório. O que significa ter repertório? Para reconhecer a condição clínica do seu paciente. E a gente vai tratar de um assunto muito interessante já depois desse tópico da resolução. E aí vocês vão entender o que é repertório, né, nesse contexto que eu estou falando aqui. Além disso, é essencial o enfermeiro nas comissões de curativo, né? Eu vejo hospitais que têm comissão de curativo, que tem um enfermeiro ali na equipe liderando. É totalmente diferente, né? É todo o processo de gerenciamento, todo o processo de prevenção e tratamento, né, dessas lesões, toda a rede hospitalar ou rede ambulatorial ou da rede específica de atenção básica. Mas para isso, talvez, né, o que a gente vive hoje cobre muito uma especialidade. E aí é outro ponto que eu quero falar com vocês a respeito dessa especialidade, né? Tal chamada dermatologia e estomaterapia. Já a gente chega lá. Então aqui, vejam essa resolução, baixem, leiam com carinho, com muito amor, porque isso é nosso, tá, gente? E aqui vai estar tudo bem descrito, tá bom? Para vocês irem acompanhando, então, sobre a nossa ciência. São alguns tópicos, né, de legislação que eu trouxe aqui para a gente, para depois, então, entrar no desenvolvimento das habilidades para a condução clínica desse agravo. E era justamente o que eu estava falando sobre repertório. Como que eu vou chegar para um paciente e vou, de cara,
já entender todo o processo e escolher a melhor cobertura e prescrever da melhor forma. É difícil, né? É difícil e agora, como docente, eu percebo o quanto nós devemos ainda avançar no ensino desse tipo específico, né? Que é algo muito nosso, tratamento de feridas e prevenção também. Devemos avançar na parte acadêmica. Mas, vejam só, eu era muito crítica em relação a isso, inclusive, né? Eu jogava muito assim, cara, eu devia ter aprendido muito na minha faculdade e tal, e ficou muita coisa a desejar. Mas veja bem, a faculdade é assim, ó, do que você vai viver. Isso, o mundo, ele é imenso. Então, vamos defender mais o que nós vivemos, né? E por que não, junto com os nossos professores, estar propondo coisas? É totalmente possível, né? Essas coisas. Mas eu parei um pouco de criticar tanto essa questão em relação à minha formação, porque nós somos o que queremos ser, nós temos o conhecimento que nós queremos ter. Então, assim, eu agradeço demais toda a minha formação e a partir de agora, eu sou responsável por mim mesma. Eu sou responsável por esse repertório que eu quero criar para mim, né? Então, por isso que eu estudo muito sobre isso, por isso que a gente precisa cada vez mais levar em consideração a nossa responsabilidade, né? Enquanto seres que estão sendo formados, enquanto formadores e todo esse contexto para a gente conversar aqui. Então, repertório. Se joguem nas ligas, gente. Liga acadêmica, projeto de pesquisa, vão para os estágios e se, obviamente, vocês tiverem algum tipo de impedimento, assim, que naquele momento não esteja muito bom fazer aquela troca de curativo e tal, fala com o professor, mas quanto mais você fizer, mais repertório você vai ter, tá? E não só na destreza técnica, na destreza científica. Então, busquem ir para os campos de estágio. Estou falando para acadêmicos porque eu sei que aqui tem muitos acadêmicos, né? Então, assim, busquem ir para os campos de estágio com um repertório. Que repertório é esse? Fisiologia, fisiopatologia, semiologia, farmacologia, semiotécnica, gestão, né? Então, lembrem, é a base. Exatamente. Então, as disciplinas que nós fazemos até o 5º semestre, elas devem ser, assim, levadas com muito rigor, né? Porque é a base para o nosso futuro. E, além disso, uma outra coisa que eu coloquei aqui para a gente lembrar, teorias de enfermagem, processo de enfermagem, tá? Então, não tem... Segundo, você tem como acender a luz do ambiente que você está um pouquinho escuro? Pronto, só um momento, professora. Tranquilo. Perfeito. Voltei. Gente, isso é porque eu só faço live à noite, tá? Então, começou às 5 horas. E aí eu nem lembrei da luz. Então, à noite, quando eu faço, tá tudo ligado, né? Desculpa, gente. Então, além disso, né, dos tópicos que eu falei aqui do repertório, é preciso um repertório sobre teorias de enfermagem e processo de enfermagem. E não tem como falar de enfermeiros no tratamento de feridas sem falar de processo de enfermagem, né? Então, vocês que estão aí indo para o nível, saindo do básico, como a gente fala, né? Que a gente quer tanto ir para o avançado, meu Deus, a gente vibra para ir para esse momento. Não esqueçam das teorias de enfermagem e do processo de enfermagem. A correlação com a prevenção e com o tratamento de feridas, ela é assim, fantástica, né? Se a gente for parar para pensar, inclusive, da aplicação das teorias, o que a gente mais utiliza é a teoria do autocuidado, um exemplo, né? Que é muito utilizada nesse sentido. Então, quando eu penso em base da pirâmide, lembram lá da pirâmide? Parte fisiológica. O que eu preciso observar primeiro, né? Eu gosto muito de... Isso, necessidades humanas básicas, né? Da nossa teorista, Ivan da Horta. Uma parte muito fundamental da gente imaginar, porque quando eu vou para o tratamento de feridas,
olhem só a frase que eu vou falar aqui agora, tá? Quando a gente chega no paciente que tem a lesão, nem sempre a ferida vai ser a parte principal desse processo todo. Então, você precisa, enquanto enfermeiro, ter repertório para reconhecer que talvez o tratamento daquela ferida ele deva estar em um segundo plano. E eu não fico, não tenho dedos para falar sobre isso, sabe? Porque isso significa saber de clínica e enfermagem. Você tem que saber priorizar. E quando você prioriza, você prescreve muito melhor. Diga-se de passagem, a prescrição não é para ser um livro, tá bom? Então, não adianta você elencar lá 10 diagnósticos em relação ao tratamento de feridas se você não vai conseguir atingir 3. Então, prioriza, vê a clínica do seu paciente, o que é que ele está mais precisando naquele momento. Elenca esses 3 diagnósticos, um exemplo, tá, gente? E trabalha em cima desses. Quando eu faço diagnóstico, eu tenho que estar pensando no que vai acontecer futuramente, no que eu preciso que aconteça, né? Para que eu possa prescrever algo direcionado e que atinja o meu objetivo. Então, para diagnosticar, eu preciso entender o caminho que eu estou percorrendo, onde que eu quero chegar. E é por isso que diagnóstico de enfermagem é muito legal, né? Porque a gente consegue trabalhar toda a parte humana da coisa. Quando eu falo toda a parte humana da coisa, é porque se você já viu, provavelmente, o NANDA, enfim, outros tipos de diagnóstico, ou CIP, você vê lá que é possível diagnosticar coisas totalmente à parte do tratamento de feridas e que vão interferir. Nutrição, humor, né? a parte respiratória. Então, tudo isso está interligado. Saúde mental, a parte de relação interpessoal, certo? Então, assim, eu preciso chamar a atenção para vocês em relação a isso. Então, para mim, o processo de enfermagem, ele é uma ferramenta indispensável para tudo. Inclusive, nós temos legislação para isso. Mas para o tratamento de feridas, ele gerencia o cuidado de forma magnífica. Mas para que essa gerência seja feita, o enfermeiro precisa saber aplicar. Então, a outra dica que eu quero deixar aqui é: vamos estudar processo de enfermagem, sistematização da ciência de enfermagem. Concorda, professora? Plenamente. O senhor José deve sair ali no início da live, não sei se ela está, ela com certeza assina embaixo, todos os professores do departamento de enfermagem assinam embaixo no que você acabou de falar. Não só nisso, como nas demais salas, né? Perfeito. Como eu falei para vocês, claro, tinha a segurança do paciente, né, todo inserido nesse processo. Não esqueçam também, na legislação específica para a ferida nós temos interação multiprofissional, autonomia do paciente e família. Então, é papel do enfermeiro estar atento a esses pequenos detalhes, tá bom? E então, eu cheguei aqui agora no ponto do Covid-19, né, que é um tema que está mexendo com as nossas cabeças e com os nossos corações. Eu diria que está muito à flor da pele, né, tudo isso. Quando eu penso no contexto de tratamento de feridas, para esse momento, eu penso em um contexto de segundo plano, tá, professora? Enquanto... Porque não de incertezas, né? Sim. Então, Isso. assim, na live anterior nós comentamos que as doenças parecem que deixaram de existir, mas as doenças continuam existindo. Isso, E o exatamente. precisa de assistência, né? Ele precisa de assistência, independente da pandemia, do coronavírus ou não. Exatamente. Então, quando eu penso nesse contexto, aí vai depender do meu referencial, tá? Se eu pensar num paciente que está internado com Covid-19, eu vou pensar de uma forma. Se eu pensar num paciente que está em casa, né, que tem um acompanhamento ambulatorial, um acompanhamento clínico desde o princípio, chegou tudo isso, desorganizou, né, todo o nosso sistema, eu já vou ter um outro referencial. Então, assim, para o paciente internado, a ferida, no meu entendimento enquanto enfermeira, ela está, o tratamento, tá? Em um segundo plano. Não é que o enfermeiro não vá fazer, ele vai executar todo esse processo. Mas são tantas coisas complexas para a gente estar prestando atenção que o tratamento vai estar em um plano, né, que o enfermeiro vai entrar nesse plano, mas que não vai ser a evidência, porque a evidência está muito relacionada à vida. Olha só,
é muito tênue todo esse processo. Então, a vida, nesse momento, é o principal. Porém, quando eu analiso ainda mais esse contexto, eu coloco a prevenção em primeiro plano junto com a vida, certo? Então, é diferente. Se eu pensar no contexto de prevenção, contexto de tratamento, eu estou pensando clinicamente, e isso é tudo muito diferente, tá? Para que a gente possa entender. Então, prevenção, contexto da vida, né? Está em evidência no plano principal. Se for o tratamento, ele vai acontecer, mas que o plano vida, toda a parte de hemodinâmica estável, de adequação em relação aos parâmetros e medicamentos, paramentação, EPI, tudo, né, que está ligado ao profissional e o paciente vai estar em primeiro plano. Não sei se me fiz entender. Me fiz entender, professora? Claro, veja só. Eu não vi ainda até agora, a cada momento surge um artigo novo sobre o Covid-19. Eu não cheguei a me aprofundar se tem algum artigo sobre lesão por pressão em pacientes com Covid-19, porque a prioridade do paciente com Covid-19 é a vida, é tratar o que mata de imediato, são as insuficiências respiratórias. E o que eu vejo, eu fiz um curso recentemente e o manejo do paciente, a mudança de posição no leito é feito por vários profissionais. E pelo risco de alta contaminação. Então, assim, no momento que o paciente é entubado, o médico, ele diminui um pouco a carga dele de risco de se contaminar, mas os profissionais de enfermagem ficam mais expostos. E a mudança de decúbito para esse paciente, de posição do leito, é fundamental. Então, eu acredito que esses pacientes que eles passam 2, 3 semanas internados nos leitos de UTI, eles vão desenvolver lesão por pressão. Né? E aí está o X da questão. Você trata Com certeza. a insuficiência respiratória, mas o paciente desenvolveu uma lesão por pressão, precisa também ser tratada. Isso, exatamente. E parece doloroso para a enfermagem, tá? Eu me coloco no lugar dos meus colegas e é doloroso você não poder, não é que não poder, mas está amarrado a uma parte de gestão de recursos para fazer o seu trabalho, sabe? Então, assim, eu imagino que é muito doloroso para o meu colega não poder fazer o que ele acredita e o que ele queria fazer naquele momento, né? Mas, em primeiro lugar, tem que ter a segurança do paciente, do profissional, de toda a equipe. Então, no mínimo, por exemplo, se esse paciente precisar de uma pronação, no mínimo eu tenho que ter aí 4 a 6 pessoas para pronar esse paciente. Imagine. Nós não dispomos desses profissionais nas UTIs, nas enfermarias. A realidade é essa. Isso. Além disso... A curva da doença de uma forma que o sistema de saúde dele foi achatado. Então, não tem como dar, infelizmente, nesse momento, né, esses pacientes assim, de UTI, eles estão sofrendo, além da doença propriamente dita, né, e possivelmente com o surgimento de lesões por pressão, por falta de profissionais de uma assistência adequada. Exatamente, professora. Assim, quando a gente pensa nessa pronação, não é só pronar, tem toda uma mudança de posição posterior a isso, né? Então, assim, já tem muitos artigos científicos falando sobre lesão por pressão nesses pacientes. Quando tudo isso acabar, nós iremos ver toda essa lesão, né? Não só a lesão na pele, mas a lesão na alma dos pacientes, né? Lesão, enfim, muito mais além do que a gente pode ver, né? Essa lesão que foi causada. Mais uma vez, a enfermagem está em evidência nessa situação, né? Somos nós enfermeiros que detemos o conhecimento para a prevenção, para o tratamento de feridas. Detemos em que sentido? Nós temos mais habilidade, mais costume, mais destreza, enfim, mais ciência voltada para isso. Não que os outros profissionais não estejam junto conosco, tá bom, gente? Então, Covid-19, tratamento de feridas, prevenção, é algo muito emocionante de se falar, eu diria assim. Eu já fiz algumas outras palestras a respeito desse tema e sempre me perguntam, e como que a gente vai, então, se resguardar nesse momento se eu não posso fazer a mudança de decúbito? Se eu não posso trocar o curativo, a cobertura do meu paciente? Se eu não posso, o que é que eu vou fazer? Você vai registrar tudo. Registro é também um pilar para a prevenção e tratamento de feridas, gente. Então, vocês vão estar resguardados eticamente, né? Claro,
que se tiver um fundamento clínico, tudo muito bem, faltou EPI, você vai fazer, um exemplo, tá? Faltou EPI, você vai ter como fazer aquela situação? É doloroso, gente, é muito doloroso para os nossos colegas, né? E mais um assunto para tratar com vocês é apoio ao seu colega. Independente se é tratamento de feridas, se é uma assistência direta, normal, enfim, que não tem muita ligação com a patologia que está tão em alta, né, como a Covid-19, mas apoiar o seu colega. Em tudo, em tudo. O apoio da equipe e a união em si é um item fundamental para vencer as grandes lutas e as pequenas lutas também, né, professora? Você que tem aí uma carga de história na nossa profissão, você poderia, inclusive, dizer sobre isso, do quanto que a equipe é fundamental, né? Então, assim, eu queria e ao mesmo tempo tenho muito medo de estar na linha de frente. Eu não espero que esse momento não chegue, porque se chegar é porque outros profissionais mais qualificados do que eu, logicamente, que está na linha de frente, adoeceu. Eu espero que isso não aconteça. Mas, assim, eu tenho visto relatos de colegas nossos que têm adoecido, né, adoecido, e no adoecimento é um medo, por trás do adoecimento do Covid, traz um medo de você se sentir responsável por ter adoecido a sua família. Você levou a doença para sua família, para seu filho, para seu esposo, para seu pai. E esses profissionais eles não têm dado uma assistência adequada, não é porque eles não querem, não. É porque eles não têm equipamentos de proteção individual. Rolou nas redes sociais, um tempo atrás, um vídeo de uma enfermeira na Coreia do Sul, experimentando antes de entrar na UTI. Gente do céu, ela tinha mais de 20 EPIs. Há relatos de profissionais de enfermagem aqui no nosso país que as instituições estão mandando lavar, passar álcool nas máscaras NR95, para você sair do seu plantão e você entrega o próximo rolê. E eu fico imaginando como é que esse profissional, que ele não tem um EPI, ele não tem uma máscara facial, ele não tem um óculos de proteção, como é que ele vai fazer a mudança de posição desse paciente? Eu não estou aqui, gente, advogando e não dar assistência ao paciente. Mas ele dá uma assistência ao paciente digna, sabendo que ele vai se contaminar. Que ele vai levar a doença da sua casa, que ele vai descer a sua família, e que ele pode morrer. Então, assim, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da enfermagem. Como dissemos, o mundo é antes do Covid e depois do Covid. Muito aprendizado nós vamos ter. Muito aprendizado sendo vivido. Eu me solidarizo demais com os profissionais da saúde, da enfermagem especialmente, né? Tenho muito orgulho de ser enfermeira, que são na linha de frente diretamente com esses pacientes. Exatamente, professora. E quando a gente lembra, né, do momento que estamos vivendo, o bicentenário de Florence, é uma conexão, assim, eu diria que, enfim, o universo ele é fantástico, porque, veja só, foi uma enfermeira que atuou na guerra, né, e para mim, o ambiente que nós estamos passando, ele vem muito desse cenário. É uma guerra gourmetizada, digamos assim. Esse é o meu entendimento. Não é aquela guerra que você vê todo mundo aí espalhado pelo chão e tal, mas se você for crítico o suficiente, você vai entender que guerra nós estamos passando, né? E que os enfermeiros, mais uma vez... Se perguntando quem é a próxima vítima, quem é o próximo, né? Todo dia eu acordo e digo, meu Deus, quem é o próximo? Então, assim, é um momento difícil a enfermagem brasileira estar vivenciando. É muito difícil. Muito Com difícil certeza. mesmo. E agora, eu ainda tinha um pensamento, professora. A gente falando de lesão de pacientes, profissionais também estão tendo lesão, tá, gente? Vocês, assim, estão podendo acompanhar as lesões que o uso desses EPIs em horas muito extensas causam, né? Em horas extensas e sem poder fazer o rodízio. Não é que sem poder fazer o rodízio, mas sem poder tirar o EPI. O rodízio você até pode fazer, né? Você pode tentar ali ajustar tudo. Utilizar hidrocoloide. E todo lugar tem hidrocoloide. Sabonete específico para pele, para limpar, tem. Se o profissional não comprar para ter em casa, ele não vai ter. Um sabonete específico para pele, para fazer higiene. Um hidratante específico para pele. Um hidrocoloide. Uma espuma de poliuretano. Né? Já não tem o EPI base, que é a máscara, que é o óculos todo bem vedado. Toda essa estrutura... Como que vai ter a parte de prevenção? Que deveria ter, porque se a gente pensar em custos e gerenciamento, a prevenção, ela é muito mais
eficaz em termos financeiros, porque quando a gente fala de gestão, a gente fala em finanças, né? E aí já toca na pessoa que está ali à frente, ela é muito melhor do que o tratamento, né? Do que o afastamento desses profissionais. Imagina, prevenir é sempre melhor, gente. E no contexto de lesão, de ferida, não é diferente. No contexto da vida, diria assim, né? No contexto da atuação da enfermagem. Prevenir sempre. Sempre é o que a gente precisa estar pensando nos nossos dias e nos nossos atendimentos. Sem dúvida nenhuma. Professora, eu tenho aqui uma pergunta que eu quero ver o que é que as pessoas vão dizer aqui, mas eu preciso saber quanto tempo que eu tenho aí. Temos mais 5 minutos, sim. 5 Pronto, minutos, perfeito. Olha só, definição da especialidade, rapidinho, tá? Dermatologia ou estomaterapia. Digitem aí o que vocês fariam, ou se vocês gostam de tratar, de trabalhar com esse assunto. Coloca aí para a gente ler aqui. Eu e a professora Maria do Carmo vai ler aqui para vocês. Muita gente me pergunta, professora, faço especialização em dermatologia ou estomaterapia? Você, Cine, tem especialidade em quê? Né? A minha especialidade, gente, é em saúde do adulto e do idoso, né, na modalidade residência. Eu não tenho especialização em dermatologia e em estomaterapia. A minha especialização é base, tá? Base da enfermagem do adulto e do idoso. E agora com o mestrado. Eu quero dizer para vocês que não precisa ser especialista para prevenir e tratar lesões. Um bom generalista, ele faz um trabalho incrível. Mas olha bem o que é que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que ser especialista é ruim. Até porque eu estou nos meus planos fazer essa especialização. Mas eu não posso eximir da minha responsabilidade enquanto enfermeira generalista, né? Enquanto pessoa que gosta de estudar todo esse processo. Então, generalista sim, ok, mas especialista, independente se você escolher dermatologia, que dá uma ênfase maior em feridas, ou estomaterapia, que dá uma ênfase maior nos estomas, mas o generalista, ele é totalmente capaz de fazer prevenção e tratamento, tá? É só a gente fazer o quê, professora? Estudar, estudar, estudar. Porque se eu me prendo muito na especialidade, acaba que eu não faço muita coisa. Entre aspas, veja só o meu pensamento. Eu me preocupo muito no título, mas o meu paciente não quer necessariamente o meu título, ele quer a minha ação, tá? Ele quer o meu conhecimento. Então, definam com cuidado, pensem direitinho. Então, assim, um bom generalista, gente, e a professora Roberta está aqui ó, dizendo que ele é multifatorial, né? Que é importante ser um bom generalista. Eu faço parte dessa corrente aí que pensa isso, professora. Não sei se você concorda do que eu falei aqui. Sim. Pode deixar para a gente a sua explanação também em relação a esse pensamento que eu tenho, tá? Sim, já são 18 horas, nós começamos um pouquinho, faltam 3 minutos para encerrar, e aí para não correr o risco de ser cortado, né, no meio da live, queria agradecer a você imensamente pela sua participação brilhante. Você, como sempre, eu li um comentário que eu acho que bem, colocou que é a garotinha da comunicação. De fato, você é a garotinha da comunicação, sem dúvida nenhuma, né? É muito uma ex-aluna nossa, né? Fazendo parte, ser colegas nossas hoje de sala de aula, muito orgulho mesmo de você, assim, e agradecer pela sua brilhante explanação, dizer que, assim, é um momento ímpar, mas precisa ter atenção, né? Vou finalizar com a frase que eu fiz na outra live, mas algumas pessoas não estavam nessa live, então está difícil. Essa frase não é minha, viu, gente? Foi numa palestra sua essa semana. Está complicado, mas vai melhorar. E fé em Deus que, assim, isso um momento vai passar e todos nós vamos aprender. E para aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, se protejam e protejam a sua família. E agradecer imensamente à enfermagem brasileira, que está na linha de frente, né? Estamos os nossos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estão na linha de frente, lutando uma luta diária para salvar a vida do outro, né? Muitas vezes colocando sua própria vida para salvar a vida do outro. Somos verdadeiros heróis da profissão.
a todos uma excelente Semana Brasileira de Enfermagem. A semana não encerra aqui com a nossa live, né? Temos live hoje às 20 horas, no qual Isso. é a moderadora, né? E continue assistindo a programação da Semana Brasileira de Enfermagem. Muito obrigada a todos. Se alguém Muito puder tirar uma obrigada, foto, professora. agradeço. Se alguém puder tirar uma foto, agradeço. Consegue tirar uma Faça um foto? print aí, gente. Deixa eu fazer um print. Isso é muito bem, só um print. Aí. Muito Tchau, gente. obrigada, gente. Tchau, Abraço tchau. enorme. Com Deus. Beijo. Obrigada, Beijo, professora. tchau. Tchau.